uma visita de emergência na casa de uma irmã, onde ela perdeu um filhinho especial, e nós vamos socorrê-la com a palavra de Deus, com o amor de Deus, amém? Foi um pedido de socorro de emergência, me perdoem, amém? Era amanhã a questão da reunião. Terça-feira, voltaram as nossas lives, amém? Terça-feira, pelo Facebook, @Ministério CPS, a live comigo e com a pastora Camila, amém? Pessoas têm sido edificadas assim de uma tal forma. Terça-feira passada, a minha prima que mora no interior, falando que ela e o esposo dela, ela começou a trabalhar no início do mês passado, mas o esposo dela desempregado já praticamente aí há 6, 7 meses, conseguiu emprego depois de uma palavra liberada através da live. Foi algo tremendo, e ela contou o testemunho ali breve por escrito, pessoas sendo renovadas, algo maravilhoso. Então entrem, compartilhem, abram salas para que a palavra de Deus possa ser propagada, amém? Quarta-feira, o nosso discipulado, amém? Estudo bíblico, é o discipulado jovem e estudo bíblico, amém? Isso é colocado e feito pelo Google Meet. Depois você que deseja participar, isso é somente pessoal da igreja? Não, quero aprender mais da Bíblia, mais da palavra, pode procurar o pastor Elzo, que ele, você pode passar o seu número de telefone para ele, que ele vai mandar pelo WhatsApp o link para você acessar o Google Meet na hora do estudo, que começa às 8 horas da noite e vai até às 9 horas, é 1 hora de estudo ali, que é algo tremendo, amém? Quinta-feira que vem, cadê a Kelly? A Kelly não está aí, né? Kelinha não está aí? Não, amém. Quinta-feira que vem, não está? Está não. Quinta-feira que vem, quem vai estar ministrando a palavra de Deus, se eu não me engano, acho que é o Bispo Alessandro, amém? Quinta-feira que vem o Bispo Alessandro vai estar ministrando a palavra de Deus, nas quintas, por mais do Espírito Santo. É a pastora Jennifer? Ele é no outro, né? É no outro. Então é a pastora Jennifer que vai estar ministrando aqui. Nós estamos em busca por mais, cada vez mais do Espírito Santo de Deus, amém? Então venham e participem, cultos maravilhosos em nome do Senhor Jesus, amém? E no domingo que vem, Santa Ceia, e tem surpresa, hein? Pastora Camila, pode ligar para o pessoal do batismo e alugar de novo o batistério. Escuta essa, Tiago. O Norberto chegou para mim e falou: eu quero me batizar. Eu quero me batizar. Então, quem não é batizado ainda, domingo que vem vai ter Santa Ceia e batismo, amém? Santa Ceia e batismo, amém? Vem cá, Bispo Marcelo. Sábado, verdade, sábado tem a limpeza da igreja aqui às 9 horas da manhã, amém? 9 horas da manhã, nós temos aqui a limpeza da igreja. Detalhes, convocação, glória a Deus. Vai assim também, você convoca todo mundo? Eu acho que a pilha aqui vai, tá com uma só. Convocação, todos os obreiros, sábado, lógico, fora aqueles que trabalham, né? Amém? Aqueles que trabalham, pode faltar no trabalho também para vir ajudar aqui, né? Presbítero Elaine vai faltar no trabalho para ajudar, tadinha. Aleluia. Estenda sua mão aqui em nome de Jesus, amém? Pai, eu quero te agradecer pela vida do meu amigo, irmão, pastor, bispo Marcelo Oliveira. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida da família dele, pelo ministério Felizes em Cristo, e por todos aqueles a qual o Senhor tem colocado no coração dele e levado até aquele lugar para rebanhar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero engrandecer o teu nome. Usa o teu filho de uma forma descomunal aqui nesse lugar, porque, Senhor, eu sei que será o Senhor através dele. Então faça aquilo que o Senhor desejar, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que nós precisamos adorá-lo e bendizê-lo, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor.
livra-nos de todo mal, e que o Senhor possa, ó Pai, falar conosco de uma forma maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao nome do Senhor? Amém? Eu acho que o PA não está ligado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso, agora vai alinhar. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, glória a Deus, muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Falei para o bispo que é privilégio para mim estar aqui hoje. Ele falou que é um culto de missões, né? E nada melhor que começar a missão, teologicamente falando. Hoje é a ressurreição de Cristo, que o povo cristão tecnicamente comemora, né? A ressurreição, que ele vive, que ele não está mais morto, que ele ressuscitou. E a gente entende que a partir do momento da sua morte e ressurreição, teologicamente no dia de hoje, começa-se a missão da igreja. Então diga para o seu irmão que está do seu lado, fala, você está no dia certo, na hora certa e no momento certo. Diga para ele, você vai perder hoje. Ué, bispo, você não veio, a gente não vem na igreja para ganhar? Mas antes de ganhar a gente precisa perder. Deixa eu te falar uma coisa, eu quando eu venho aqui na igreja do bispo, do pastor Flávio, da pastora Camila, da Luciana, tem mais alguns irmãos que eu lembro ali, o filho do Cacá, uns rostos novos aqui, mas erga sua mão assim, fala, hoje eu profetizo na sua vida, que a missão, aquilo que Deus deu para você, vai ter um destino hoje, no nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida, irmão. Sabe, irmão, eu venho aqui na igreja do bispo, eu já venho derrotado, venho para perder, mas duas coisas sempre eu levo de bom daqui, sabe, pastor Flávio? Uma, que eu tenho fé que ele vai abandonar o Corinthians, não vai torcer mais. Minha fé sempre aumenta, que uma vez eu vou chegar aqui e ele vai falar, para aí, bispo, não torço mais para o Corinthians. Houve libertação na vida do bispo. Segundo, eu saio daqui, sabe o que, irmãos? Procurando um perfume, para mim ficar cheiroso. Ô pastor cheiroso vocês têm, gente. Eu falo para a Andréia, Andréia, tenta achar aquele perfume. Eu fico 1 mês, 2 meses, 3 meses procurando um perfume para me andar cheiroso. E isso não é só o cheiro externo dele. É cheiroso ou não é? Eu estou mentindo, gente? Pensa num pastor cheiroso, é cheiroso. E não só cheiroso por causa do perfume, mas exala bem o perfume de Cristo, né? Então eu já saio aqui derrotado 2 vezes. Uma que eu vou perder porque eu tenho que amadurecer em fé, para continuar crendo que ele vai mudar, não vai torcer para o Corinthians. E a outra que ele é bem cheiroso, irmão. Eu admiro o pastor Cacá. E a terceira, se coloca de pé, minha esposa. Olha a derrota, irmão. Eu já saio de casa derrotado. Vocês já viram por quê? Uma mulher já é mais alta que eu, ela põe salto alto. Então eu já sinto assim, sabe, inferiorizado quando eu ando com ela. Fiquei feliz dela vir hoje comigo. Eu costumo dizer, sabe, pastor Flávio, eu não saio da minha igreja de domingo por nada, só venho aqui porque, como o pastor Cacá falou, o bispo Cacá falou, a gente conhece a história de vocês, nós começamos junto praticamente. Eu, de um lado, fui convidado a me retirar da igreja, né, porque eu não concordava com algumas coisas, e comecei o ministério, conheci o Cacá. Lá no Riacho Grande, era o pastor Flávio que tomava conta, o pastor Cacá estava para cá, o pastor Flávio para lá, participamos da celebração da festa da unção deles, depois foi para outro salão aqui, participei também, e hoje vejo a igreja de vocês desse jeito, fazendo a vontade de Deus, pessoas novas, pessoas dispostas a fazer isso. Para mim
é alegria. Porque coisa difícil é você encontrar pessoas no caminho, no meio do caminho, na sua caminhada, você encontrar pessoas que torcem por você na reciprocidade, né? Então, assim, fico muito feliz de estar aqui hoje para poder falar um pouco de missão para vocês. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 19. Os obreiros daqui é treinado, né, pastor Flávio? Eu estou em casa, sabe? Eu estou assim, sabe? Muito alegre. Teve uns 3 que falou, você emagreceu. Ou coisa boa para você pregar quando alguém fala isso para você, irmão. São treinados. Glória a Deus. Lucas 19. Vamos começar por aqui. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que este entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Este é o quê? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia. Senhor Jesus, está lida a sua palavra, fala comigo, fala com a sua igreja, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade, fala conosco, no nome de Jesus. Amém? Veja que interessante. Jesus, eu costumo dizer que é o maior missionário que já existiu, né? Não tem como a gente falar. O maior cooperador de Deus, o Filho de Deus, com uma missão na terra. E a palavra de Deus diz que ele entra numa cidade chamada Jericó. E ali ele encontra, acredito eu, que já havia visto Zaqueu em outros lugares. Mas o interessante, sabe, é que quando Jesus ele tem um propósito numa igreja missionária, não depende só dele. Isso depende muito da gente também. Por quê? Porque a Bíblia diz que houve um interesse de Zaqueu de ver Jesus. A Bíblia diz que ele vai adiante. Isso fala de pessoas proativas, pessoas que às vezes olham uma dificuldade e através dessa dificuldade elas se superam. E nada diferente, isso é da minha vida e da sua vida. Quem passa por dificuldades aqui, quem passa por problemas aqui, mas a gente não pode usar desses problemas e dessas dificuldades para deixar a nossa missão, aquilo que a gente foi chamado e para aquilo que a gente foi responsabilizado a fazer. E às vezes, irmãos, não é porque a gente vem no culto, porque a gente aceitou Jesus, porque a gente se batizou. Zaqueu era tudo isso que a gente era. A Bíblia diz que ele também era filho de Abraão, ele era crente. Ele conhecia a lei, ele conhecia as escrituras. Mas Jesus ele deixa bem enfático no último versículo: eu vim para buscar e salvar o que havia se perdido. Bispo, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que às vezes nós estamos perdidos dentro da igreja. E às vezes a gente só está salvo, mas às vezes a gente anda perdido, sem a funcionalidade e a missão, a responsabilidade a qual Jesus nos colocou. Você quer uma coisa? Eu trabalho com vendas, e a gente sempre está dentro de supermercado,
E quem já viu, vou usar até o sabão em pó Omo. Toda mulher já viu isso aí, né? Eu acredito. E o sabão em pó, quando você entra no mercado para comprar, você vai até o corredor de limpeza, né? Ele não vai estar no meio da comida, ele vai estar na limpeza. Mas quando você entra no supermercado e você vê aquela pilha de sabão em pó Omo na frente do supermercado, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele vai vender mais na pilha que está na frente para todo mundo ver, ou ele vai vender lá no corredor de limpeza? Claro que é na pilha, porque está visto. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Existe pessoa desviada? Deixa eu te fazer uma comparação. Se o sabão em pó estiver lá no fundo, ou ele estiver na pilha, ele deixa de ser sabão em pó? Então não existe pessoa desviada, existe uma pessoa que às vezes está mal colocada. Então diga para o seu irmão, hoje, Deus vai nos reposicionar. Não adianta vir falar, eu não preciso ser visto. Não, quem é visto é lembrado. Você tem que estar reposicionado. Você tem que estar visivelmente visto, para que as pessoas vejam que a glória de Cristo manifesta na sua vida e na minha vida. Não vem com essa história de falar, eu estou triste, eu estou carente, eu estou no óleo. Não, quem está no óleo é porque está enferrujado, irmão. Porque crente que é crente está em movimento, está se mexendo a todo momento. Ai, pastor, você está ignorando o meu sofrimento? Não, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele sofreu, mas por obediência ele venceu. Então todo sofrimento, todo aprendizado que a gente passa é um processo, como o filho do bispo falou. Mas a gente não respeita os processos, a gente não respeita isso, a gente quer às vezes pular etapa. Jesus escolheu um homem que decidiu subir numa figueira brava, e eu acredito que vocês sabem muito bem que figueira brava, ela tem espinhos no seu tronco, e a gente vamos pensar com essa cabeçona aqui do bispo. Zaqueu, vamos imaginar que ele se machucou para subir, mas na hora de descer ele não pensou duas vezes, irmãos, porque tinha um homem que tinha falado para ele, convém eu ficar na sua casa. E deixa eu te fazer uma pergunta, a Bíblia diz, que apressando-se depressa, desceu Zaqueu, e imediatamente todos murmuravam contra ele. Mas Zaqueu, porém, levantou-se e falou, Senhor, eu vou dar tudo que eu roubei, eu vou devolver tudo, e se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Foi isso que o texto diz? Então vamos pensar, bispo, vamos pensar, pastor Flávio, aquela figueira brava, para ele descer depressa, imediatamente, já está dentro da casa dele, Jesus. Aquela figueira estava longe da casa dele? Provavelmente aquela figueira brava estava no quintal, ou estava na calçada, estava próximo da casa dele. Então diga para o seu irmão, às vezes, as coisas que vão edificar a tua casa, são espinhos que tem dentro dela, ou próximo dela. Aleluia! Então diga para o seu irmão, não fuja dos espinhos que tem dentro da sua casa, porque os mesmos espinhos que você enfrentou para subir, você não vai ter dificuldade na hora que Jesus mandar você descer. Aleluia! Mas eu me machuquei na hora de subir, irmãos. Não tem problema, na hora que você descer, você vai descer curado, restaurado, renovado e edificado, irmãos. Nós somos chamados a ser edificadores de pessoas. Só há um propósito para uma igreja missionária, para uma igreja que tenha visão para salvar e buscar aquele que havia perdido. E às vezes aquele que está perdido não está fora, ele está dentro. E às vezes a gente está tão preocupado, sabe, gente, de fazer a obra fora. Eu dei oportunidade, sabe, para um menino, e pensa, ele pegou o microfone na igreja, ele acabou com o culto, irmão. Ele falou, vocês têm que orar, vocês têm que evangelizar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. E ele chamou a atenção e nada, nenhum problema.
Mas o grande problema, irmãos, é quando o espírito de Naamã ele entra dentro de nós. É quando a gente é bom fora, mas a gente é ruim dentro. Tem muita gente que é irrelevante com muitas coisas e deixou de ser relevante. E aí eu fui procurar saber com o pai dele. Falei, seu filho chamou atenção, o pai dele pastor e tal. Ele falou, bispão, não lava uma cueca, não pega um lixo dentro de casa. Então, irmãos, às vezes a gente é muito bom fora, a gente aponta muito, mas a gente precisa ser reconstruído por dentro todo dia. Essa é a igreja missionária, sabe, pastor Cacá? Essas são as características de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não é profetizar, saltar, relampear, isso tudo faz parte. Mas a maior intenção de Deus é a pureza. Eu tenho um casal de tesoureiros hoje na igreja, e eles deixam eu falar isso nas igrejas que eu vou, irmãos. Eu era tesoureiro de uma igreja e eu chamei ele para fazer parte da tesouraria comigo, pastor Flávio. Imediatamente a namorada dele, que era noiva na época, foi até a minha casa. E ela falou, bispo, eu era pastor, a partir de hoje o Erickson, que é o meu tesoureiro até hoje, tem o mesmo coração que eu. A partir de hoje, Erickson não tem uma relação sexual comigo. Eu falei, safadinho, estava no pecado, né? Antes do casamento. A partir de hoje, nós não temos mais relação sexual. Eu falei, amém, irmã. Por quê? Deu uma de doido, né? Porque ele está mexendo nas coisas de Deus. Então, a partir de hoje, eles ficaram 9 meses até a data de casamento, na prova do fogo. E aí eu te pergunto, o que determinava a virgindade daquela moça? O tanto que ela errou, ou o tanto que ela decidiu acertar daquele momento? Então diga para o seu irmão hoje, homens e mulheres, puras de coração, são pessoas que decidem hoje, porque quem te julga no teu passado é o diabo, mas quem te aprova no dia de hoje é Deus. A pureza não está ligado àquilo que você fez, mas àquilo que você vai decidir fazer por Ele. Uma pessoa pura não é simplesmente uma virgindade, mas uma pessoa pura é a decisão de se tornar limpa e lavada e remida pelo sangue de Cristo. Então diga para o seu irmão, você não está aqui por causa do seu passado, você está aqui por causa que hoje Deus vai começar uma missão na sua vida. E Deus começa a missão com pessoas que têm o discernimento de chegar diante dele, igual no Salmo 51, versículo 10, igual Davi dizia, cria em mim, Deus, um coração puro. Bora lá. Se o salmista falou assim para Deus, falou, Deus, cria em mim um coração puro, quer dizer que o coração dele não estava mais puro. E isso não tem problema nenhum, isso vai acontecer comigo e com você. E a gente precisa ter esse discernimento para entrar nesses lugares em Deus, para a gente prosseguir com o propósito a qual Deus nos colocou na nossa vida. Nós precisamos entender, a palavra do Senhor diz em Ageu capítulo 3, verso 9, diz que Ageu era cultivador desses figos que tinha nessa figueira brava, que chamavam-se sicômoros. Quem já ouviu essa palavra, sicômoros? E eu fui ver o que significa sicômoros. O cultivador desse figo, dessa figueira, você sabe como é que ele como é que ele consegue tirar e esse fruto ele ser bem sucedido, ele ser aprovado? Pergunta para mim, como, bispo? Com uma vara pontiaguda. Então ele é aprovado, ele é tirado depois que ele é ferido. Diga para o seu irmão, todo homem e mulher de Deus não vai escapar de ser ferido. Porque todas as vezes que você for ferido, também você vai ser curado, você vai ser restaurado, e aonde você foi ferido, eu declaro que nunca mais se abrirá essa ferida em você. Então não se preocupe, irmãos, quando Deus te leva para o deserto, porque quando Deus te leva para o deserto, não é para te colocar na prova, é para voltar a falar ao seu coração. Então Deus precisa voltar a falar ao nosso coração. A única coisa que como é que eu posso dar a um Deus tudo, um Deus que tem tudo?
Fico até sem graça de falar, mas a única coisa que Deus não tem é o teu coração e o meu coração às vezes, porque coração não fala de músculo, coração fala de vontade, bispo. Ele fala: filho meu, dar-te-ei-me o teu coração, porque a única coisa que ele não pode ter, a não ser se você quiser dar a sua vontade para ele. A única coisa que Deus não tem é a sua vontade, por isso que ele fala: pode me dar, filho meu, eu quero o teu coração. Porque o coração, ele é o mais enganoso. E às vezes nós estamos sendo enganados, estamos perdidos dentro da igreja e achando que a gente está no propósito. Vou ler uma passagem, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Que diz assim, uma frase para os missionários de dentro da igreja. Olha lá, tem aqui, olha que bênção. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, repita comigo, colaboradores de Deus. Lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. O que é cooperador? São pessoas que auxiliam no propósito. Paulo está dizendo isso, nós somos cooperadores de Deus, pela graça que nos foi dada, mediante a Jesus Cristo. Paulo está falando, nós somos edificadores, e nós somos lavoura de Deus. Diga com o seu irmão que está dizendo, para ser cooperador, às vezes, eu vou ter que semear a minha promessa, para multiplicar aquilo que Deus quer que aconteça na minha vida. Quem lembra de Abraão e Isaac? Qual era a promessa de Abraão? Boa, ser pai de multidão. Mas o que ele teria que dar para multiplicar aquilo que ele teria como promessa? Aquilo que mais custava, a sua alegria, seu sorriso, seu filho Isaac. Então, às vezes, na nossa multiplicação, não veio a multiplicação porque você retém aquilo que Deus te deu. Você segura aquilo que Deus te deu. E isso, como cooperador, a gente não pode, como uma igreja missionária, mais reter isso, bispo. A gente não pode mais reter a bênção, que às vezes se torna como um empecilho da gente prosperar. A gente segura isso. Quem lembra em Êxodo 25? Sobre quando Deus pede a oferta, o bispo falou muito sobre oferta aqui. Deus chega diante de Moisés e fala, Moisés, vamos fazer o tabernáculo, só que é o seguinte, eu quero que vocês peçam ao povo, que dê uma oferta voluntária, do ouro, da prata, do bronze, do cobre, da cabra, do camelo, enfim, de um monte de tipo de oferta, porque a oferta é minha, diz o Senhor. Agora como é que pode? Só para você prestar atenção, um Deus que tem tudo, quem deu a oferta para o povo de Israel sair do Egito? De quem era a oferta que eles tinham? De Deus. Deus fala, pede a oferta deles que é minha, tá? Mas eu só aceito de quem tiver o coração voluntário. Eu dei para eles sair no Egito, eu dei os despojos, a Bíblia diz que os despojos do Egito, eles saíram ricos de lá. Saíram com ouro, com prata, saíram ricos. Então de quem que era a oferta? A igreja? E como é que Deus pede a oferta que é dele? Então diga para o seu irmão, tudo, não, com carinho, fala, tudo que você tem, fala, o seu serviço, os seus filhos, o seu casamento, o seu ministério, fala para ele, é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Então a minha promessa, a minha multiplicação é resultado daquilo que eu ponho e daquilo que eu semeio. Que seja a sua vida, dê por completo. Às vezes a gente está preocupado, sabe, bispo, e nada contra de você falar de 20 pessoas, de 50, mas eu creio que vai levantar pessoas de 500, falar, bispo, toma 500, toma 1000, esse é o propósito do reino, irmãos.
Que Deus toque no seu coração para você entender isso. Às vezes a multiplicação na minha e na sua vida está travada. Por quê? Porque a gente acha que a bênção é para nós, que o Isaac é para nós. Não, o Isaac é para virar multidões. O Isaac é para virar através de você, pessoas serem tocadas. Não é sobre você, é sobre o que está em você que vai acontecer, irmãos, em nome de Jesus. Então não retenha aquilo que Deus quer destravar na sua vida. Nós travamos, nós bloqueamos, para que Deus não possa nos usar como cooperador. Cooperador ajuda a operar aquilo que ele vê, aquilo que ele sente. Cooperador trabalha na unidade. Cooperador não precisa terceirizar o serviço, ele é responsável por aquilo que ele recebe. O cooperador, ele não se confunde na operação que lhe foi dada. O cooperador, ele está disposto sempre a dar o seu melhor. Aleluia! Deixa eu te fazer uma pergunta. No meio da cooperação a gente precisa de maturidade, irmãos. Quem recebeu a promessa, foi Abraão ou foi Sara? Você consegue imaginar Sara olhando para ele? Eu não imagino. Por um acaso, seu infeliz, Deus só fala com você? Quem já ouviu isso? Por acaso Deus só fala com você? Na cooperação a gente vai precisar ter maturidade, pastor Flávio, para entender o chamado individual de cada um, porque o chamado individual meu abençoa a minha esposa, o chamado individual dela abençoa a minha vida, e às vezes num casamento há esse tipo de divisão. Eu sou mais crente que a minha esposa e minha esposa é mais crente que eu. Não, às vezes Deus quer falar comigo que é coisas que não quer falar com ela. Isso é unidade, é eu entender o jeito que Deus trabalha com ela e o jeito que Deus trabalha comigo. Diga para os casais que estão do seu lado: é assim na sua casa? Eita Jesus, fecha aquela porta ali. A gente precisa, na cooperação de Deus, a gente precisa parar de ficar atrás da tenda, irmãos. A Bíblia diz que quando Deus falava com Abraão dentro da tenda, Sara estava na onde? Fora da tenda, escutando conversa fiada. A gente tem que parar de sair fora da tenda e esperar Deus falar dentro da tenda conosco. Fecha teu quarto em secreto, porque é em secreto que Deus te recompensará. A gente tem que parar de ouvir terceiros. A gente só acha que Deus fala através da vida do bispo, através da vida do pastor. Não, Deus pode falar com você. Diga para o seu irmão: se você é um cooperador de Deus, você não precisa de intermediários. Você pode ser esse acesso em Deus, e Deus pode falar com você, e você pode falar com Ele. Aleluia! Nós não estamos desmerecendo a voz profética de um pastor, mas nós estamos colocando você num lugar de acesso direto com Deus. Isso é ser um missionário com visão de Deus. Sabe, às vezes eu falo com os obreiros lá, dia de culto eu não abro mão do obreiro, tem que estar na igreja. Mas dia que não tem culto na igreja, pode na igreja do vizinho, pode na outra, pode na outra. Falo, só tome cuidado para não sair fora da tenda e ouvir aquilo que você não quer ouvir. Porque tem muita gente que corre atrás de profeta, né? Daqui a pouco recebe uma profetada. E sabe quem vai cuidar de você? O pastor seu, cheiroso. Ô bispo cheiroso, ô glória, pegou isso aí, hein? Então diga para o seu irmão: não saia da tenda se ele não te mandar. Fique dentro, porque na hora que você sair, você vai conseguir enxergar as promessas de Deus para a tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: terceira coisa para mim se manter como cooperador de Deus: não confunda Isaac com Ismael. Quem é Isaac? A promessa. Mas tem coisas que eu posso confundir com a minha promessa? Tem. Qual? Ismael. O que é Ismael? Filho do desejo. O que é carne, mas o que é espírito. Todo aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é do espírito discerne as coisas do espírito. Ismael foi o desejo da carne de Abraão e de Sara. E deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4: deleita-te também no Senhor,
e Ele concederá o desejo do seu coração. Tem algum problema eu ter desejo pela Bíblia? Mas tem problema quando eu coloco o desejo acima da promessa. É quando eu confundo a minha promessa com o meu desejo. É quando o meu desejo passa por cima da necessidade, quando a minha necessidade passa por cima da minha prioridade. Tem muita gente que deixou a prioridade por um desejo. Tem muita gente que deixou a necessidade por um desejo. E há escalas na vida de cooperadores. Eu preciso ter prioridades para depois observar as necessidades e aí então ir atrás dos meus desejos. Todo homem, toda mulher de Deus, ele precisa estar ligado na prioridade de Deus. Então diga para o seu irmão: dispense Ismael hoje, dispense Ismael, e abençoe as pessoas com o teu Isaac, com a tua promessa, porque a tua promessa não é sobre você, mas é sobre o que você carrega. Para viver uma grande generosidade de Deus, Bispo Cacá, Ele vai provar a minha e a sua generosidade. Grava isso, escreve isso. Para viver a generosidade de Deus, você vai ser provado na sua generosidade. Para viver a bondade de Deus, você vai ser provado na sua bondade. E como que eu posso ser provado na minha bondade? É quando pessoas ruins vão passar no meu caminho. Ou você está pensando que só vai passar gente bonzinho para você dar glória a Deus e aleluia? Não, Deus vai te provar, é com o ingrato, é com o traidor, é com aquele que te fala mal. É assim que Deus vai provar a nossa bondade. Não adianta correr. Se a gente quer ser missionário de Jesus, a gente tem que começar a entender esses processos. Aleluia. Generosidade é a qualidade de quem ama dar. A pessoa generosa, ela ama ajudar as pessoas com o seu dinheiro, com os seus recursos, com o seu tempo, com os seus talentos. Ser generoso é ajudar quem está necessitado, se preocupando com a outra pessoa. Provérbios 22, versículo 9, você pode colocar aqui, meu filho, faz favor? Só para não ficar nas minhas palavras. Provérbios 22, 9. O homem generoso o quê? Será abençoado, porquanto reparte o seu pão com o necessitado, irmãos. Promessa para receber generosidade de Deus, para ser abençoado de Deus, parte de mim. Não é responsabilidade de Deus, mas é responsabilidade de mim em repartir aquilo que eu tenho. Aleluia. Segunda coisa, para ser um missionário na igreja, eu preciso ser lavoura de Deus. Paulo diz que eu preciso ser o que? Lavoura de Deus. Eu preciso ser cooperador, lavoura e edifício. E para ser lavoura de Deus, como é que nós determinamos que uma lavoura é bem sucedida? Pelo quê? Pelos frutos que ela dá. Sim ou não? Então, nós somos vistos como pessoas que têm que frutificar. E para frutificar, tem a ver com a qualidade da terra, em conjuntura com o tempo. Sim ou não? Então eu preciso entender que a terra é o meu coração, mas eu preciso entender que a chuva de Deus vai vir no tempo dele para o meu coração. Então o meu coração, ele precisa estar bom para receber o que Deus vai colocar dentro dele. Ou seja, Deus só coloca coisas boas em pessoas boas, em corações bons. Então tem a ver o quê? Tem a ver com a terra e tem a ver com a sincronia da chuva, com a unidade de mim que sou terra, com a chuva que é de Deus. Mas eu preciso também arar essa terra, pastor Cacá, bispo Cacá. Mas quem ara a terra? É Deus? Quem prepara a terra? Somos nós. É pelo nosso esforço que a semente vai entrar, que a chuva vai produzir. Nós dependemos do tempo. Eu vou ter um resultado excelente na minha vida e na minha força com Deus, se eu estiver no tempo certo de Deus. E às vezes, nós estamos dentro da igreja fora do tempo. Mas bispo, como é que eu acho esse tempo? Sabe o que eu quero te dizer? A paciência, ela abre um caminho e um resultado positivo para você voltar a ouvir a Deus. No Salmo 40, no versículo 1, fala o quê? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e Ele me ouviu
e ouviu o meu clamor. Diga para o seu irmão: a paciência faz você ouvir Deus com eficiência. Então seja paciente, irmãos. Deus vai falar com você. Às vezes nem tudo que você quer ouvir agora você precisa ouvir nesse momento. Você tem que estar no tempo certo, para ouvir no tempo certo e se reposicionar no tempo certo. Então diga para o seu irmão: é tempo de liberar palavras na hora certa e no tempo certo. Aleluia. 1 Reis capítulo 17 diz que Elias era homem cheio de Deus. Sim ou não? E a Bíblia diz que ele fala assim: enquanto vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha. Deixa eu te fazer uma pergunta: foi palavra de Deus ou foi palavra de Elias? E ele estava na presença de quem? Diga para o seu irmão: não é porque você está na igreja, não é porque você vem nos cultos, que é o momento às vezes de você falar o que não deve. Às vezes é melhor ficar quieto, porque Elias estava na presença de Deus, mas a Bíblia diz que segundo a palavra dele, não houve. Qual foi o resultado de não haver chuva naquele tempo? A Bíblia diz que o ribeiro, e Elias teve que sair do lugar de onde ele estava. Então diga para o seu irmão, com todo respeito, fala: fecha a matraca, para você não se prejudicar com aquilo que sai da sua boca. Fala para ele: ai, aleluia. Você pode estar na presença de Deus, irmãos, e chocandaraca, xandará, estragar tudo com a tua boca. O ato das nossas palavras serão o resultado dos nossos frutos, pastor Flávio. O ato das nossas palavras serão o resultado do nosso fruto. E se a gente é terra, se a gente é lavoura, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que sai. Nós somos chamados como pessoas para edificar, salvar e restituir. E às vezes o que sai da nossa boca tem destruído, tem desanimado, tem desamparado. Não foi para isso que Deus chamou uma igreja missionária. Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Vamos fazer um diagnóstico aqui agora? Se você pudesse, irmãos, do que você come da sua língua, o fruto que você come dela, qual seria o seu cardápio que você daria para o seu irmão do seu lado? O que sairia dentro de você? Qual seria o cardápio? Cardápio de bênçãos que sai da sua vida? Ou palavras? Está entendendo? O que a gente pode oferecer se a gente fosse um cardápio vivo de Cristo? Porque a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A gente come do fruto, daquilo que a gente fala. Mas a gente come coisas boas ou a gente come coisas ruins? Você já viu aquele negócio? Já viu aquele negócio? Xinga o filho, é burro, vai ser burro, irmão. Aquela igreja não vale nada, não vai valer nada para você. A gente tem que começar a entender que às vezes é melhor calar, pastor Flávio. Sabe? As maiores mortes em nós e ao nosso redor são consequências das nossas pronúncias. Não são consequência do diabo, é consequência daquilo que a gente fala. Quem lembra da morte na panela? A morte da panela não estava dentro, mas foi alguém que foi buscar coisas fora e trouxe para dentro. Então diga para o seu irmão: não traga morte para dentro da sua vida, para dentro da sua panela. Traga vida, traga aquilo que você conhece. Traga aquilo que você conhece. Às vezes o simples é mais gostoso e saboroso do que o excelente. Bispo, que eu tenho que falar da minha Andréia. Uma vez ela me ganhou pelo estômago, irmão. Fez um frango, estou lá até hoje. 20 anos nós fizemos.
Um frango no molho, arrebentando, que eu não como frango. Frango aqui no dente. Lambuzando tudo, sujando a barba, ai credo. É desse jeito que eu como frango. E estou lá até hoje. E aí, tinha uma pastora na igreja, que ela fazia um pudim, irmãos, com coco no fundo. Pastor Flávio. Minha diabetes dava aleluia dentro de mim. Glória a Deus, ela saltava dentro de mim. Pastor, bispo, com coco no fundo, sabe? Coisa de louco. E essa pastora saiu da igreja, um dia eu falei para minha esposa, André, vontade de comer um pudim. Chega em casa, ela falou, traz o leite condensado. Falei, trago. Traz um creme de leite. Falei, creme de leite? Levei o creme de leite. Falei, Andréia, no pudim não vai creme de leite, Andréia. Vai, porque minha esposa nunca foi muito boa para doce, sabe? Já estou dando o final da conversa aqui. Ela sempre é nordestina, comida bem temperada, sabe? Bem apurada no sal, tempero, pimenta, mas doce ela nunca foi muito boa. E eu acho que ela ouviu, né? Eu sempre elogiando o pudim da irmã, a mulher assim. Ela falou, vou fazer igual pro meu marido. O pastor Flávio. Falei, ei André, tá pronto? Falou, tá, mais 5 minutos vai terminar de assar. Na hora que foi desenformar, bispo, o pudim estava dessa finura. O creme de leite afundou tudo o que era para ele ter crescido. Aí o que você quer dizer com isso, bispo? Que o simples, às vezes é mais gostoso do que a gente querer inventar para ser excelente. Jesus é simples. A igreja é simples. E às vezes a gente quer inventar tanto e às vezes vai danificar aquilo que era para ser simples. Era mais fácil eu ter pegado um potinho de leite moça, ó. Ia ficar mais gostoso que o pudim dela. Aleluia, irmãos. Às vezes a gente precisa inventar. Sabe, a gente às vezes quer fazer muito e Jesus está pedindo para a gente fazer tão pouco, mais simples, bispo. É simples o evangelho, não é? Não sei se algum de vocês assistiram aquela série que tem na Netflix. Não é série, sobre o pop. Como a noite em que o pop mudou. Quem assistiu? Quem teve a oportunidade? Olha, 1, 2. E agora você imagina, um dos músicos, dos crânios que escreveram aquela música do pop, ele teve que lidar com 15 a 20 cantores, Michael Jackson, Diana Ross, Lionel Richie, quem mais? Jimmy Cliff, se eu não me engano, Diana Ross, um monte. E tudo fera, irmão. Você imagina, um querendo chegar no tom da voz, igual no Ministério de Louvor, um querendo chegar no tom, e o outro falar, está muito alto tua voz. O outro querendo falar, está muito baixo, abaixa mais teu microfone. Imagina a guerra que não foi. Mas eu gravei o que ele falou, pastor Cacá. Olha o que ele falou, e aquilo serve para a gente hoje. Que somos lavouras de Deus, que somos pessoas que vão edificar a igreja. Olha o que ele colocou e eu anotei. O melhor músico não é aquele que consegue chegar no tom, que chega no seu tom, mas o melhor músico é aquele que não consegue chegar, mas ele se cala. Fala para o seu irmão, a morte e a vida estão no poder da língua. Às vezes a vida, é só ficar no silêncio. Às vezes você não precisa chegar naquilo que você acha que você tem que chegar. Às vezes a gente só precisa ficar quieto. Às vezes a gente ganha a nossa esposa com o nosso silêncio, né? E a nossa esposa ganha a gente com o nosso silêncio. É bíblico isso? Com as nossas atitudes. Bispo, quando eu tenho que ficar quieto? Quando é a hora de eu me calar? Quando é a hora de eu me calar? É a hora que eu tenho vontade de falar. E quando é a hora de eu falar, bispo? Porque eu preciso falar. É a hora que você tem que se calar. É tudo ao contrário daquilo que eu e você pensa. Quando você quiser falar, brigar, se cala. Mas quando você quer se calar, entenda que Deus quer usar você.
Nós precisamos entender isso. Nós precisamos deixar Deus fazer uma reviravolta na nossa terra. Nós precisamos falar as coisas certas na hora certa e no tempo certo. Terra fala das intenções do nosso coração. Aleluia. Um semeador saiu a semear e ele semeou à beira do caminho, nos pedregais, nos espinhosos, nos terrenos espinhosos, pastor Flávio. Mas a única intenção de Deus não era jogar a semente nessas terras. A intenção de Deus sempre é jogar a semente dele numa terra, num coração que esteja pronto e apto, preparado para ouvir e receber essa semente. Deus está nos preparando no dia de hoje para a gente ser semeadores daquilo que recebemos. Aleluia! Nós precisamos estar atentos e preparados para receber essa semente. Pastor, eu posso frutificar da maneira errada? Claro que pode, mas faça o que é certo. Você já fez o que é certo na vida? Quem já fez o que é certo? Já deu errado? Sim ou não? Porque o problema não está no erro, mas o problema está naquilo que você fez o que é certo. Então continue fazendo certo, porque isso fala das motivações e das intenções que nós temos no nosso coração, pastor. Nós não podemos pular as etapas, nós temos que entender que há motivações que nos levam a erros. E se a motivação não for Cristo, se a motivação não for a missão da igreja, nós vamos falhar nas nossas intenções. E a gente, como cooperadores e lavouras de Deus, a gente se machuca ou não por pessoas, bispo? A gente fica bravo ou não fica? Quando sai da igreja? Fica. Vocês que não são pastores, quando uma amizade se vai, fica bravo ou não vai? Que não tem vergonha na cara, tudo que eu fiz e tal. A gente é ser humano, a gente vai falar isso. Se não fala, glória a Deus que Jesus vai te levar já glorificado. A gente age dessa forma, a gente é dessa forma. E eu estava um dia na clínica, eu falei isso para a Andréia. Eu estou vendo essas colunas aqui. Eu estava um dia lá na casa de recuperação nossa, e o pastor Ademir, nós colocamos uma laje lá no fundo, e eu cheguei lá, ele falou: ô pastor, não dá para tirar essas madeiras aí, que eram as escoras, né? Para a gente poder usar esses eucaliptos, que a gente cortava das árvores e usava os eucaliptos para fazer a cobertura das telhas. Então, os próprios eucaliptos depois usavam de sustentação para a cobertura da varanda, né? Aquelas varandas caídas. Aí ele falou: não, bispo, para secar o cimento da laje, demora 17 dias. Falei: mas está seco, está seco. Ele falou: está seco por fora, mas por dentro está uma negação. Diga para o seu irmão que está do seu lado: não tire as escoras antes do tempo, porque senão a laje vai cair em cima de você. Espere o tempo de Deus. E aí aquilo falou comigo. Eu vi essas colunas aqui hoje, igreja bonita. Mas para ter essas colunas aqui, pastor Flávio, teve uma escora do lado. Sim ou não? E cadê essas escoras? Essas escoras, a gente tem que dar a devida importância para elas também. Essas escoras são pessoas que passaram na sua vida e não estão mais. Mas e as colunas? As colunas foram as que ficaram. Mas as escoras são importantes? São importantes também. Mas e as colunas? Também são importantes. Então diga para o seu irmão: não despreze as pessoas que foram embora da sua vida. Elas passaram na sua vida, abençoaram essa vida, mas elas me machucaram. Não, elas te ajudaram a crescer mais. Não, elas te feriram. Não, elas não te feriram, elas te ajudaram a ser melhor. Não, mas e as colunas? As colunas são as que vão estar com você até o fim, pastor Flávio. São as que vão andar aliançadas com você até o fim. E não tem problema nenhum se um dia elas forem, se elas são escolas, se elas são as colunas. Elas serviram para um único propósito, para que a igreja se tornasse missão, para que a igreja se tornasse multiplicação. Então quem passou pessoas que passaram na sua vida, passaram. Foram escora? Foram. Quem ficou? Dê glória a Deus, porque quem ficou, irmãos. Não fala aquele negócio lá, igual muito religioso fala: quem saiu é porque nunca esteve. Não, irmão, estiveram.
foram importantes. As pessoas, a maioria que a gente sofre com isso, com igreja, é pessoas que vêm de outra igreja. E aí, sabe o que eles fazem? Primeira coisa que eles falam, na hora que eles chamam o pastor para aconselhar. O pastor pergunta, mas irmão, você é da onde? Ah, eu era de fulano de tal. Glória a Deus. O que você fazia lá? Glória a Deus. Por que você saiu? Ah, porque eu não concordei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a pessoa fala mal da onde saiu, não se preocupe, que é questão de tempo para ela falar mal da onde ela está hoje. Então o problema não está no lugar, o problema está em nós. O problema não é o ambiente, o problema somos nós. Sabe como é que a vida de Ismael foi abençoada, bispo Cacá? A Bíblia diz que Abraão tem que mandar Ismael embora, porque está causando problema dentro da casa dele. E aí Sara, que era a esposa de Abraão, começa a arrumar briga com Agar. E o que acontece com Agar? Agar fica revoltada e vai embora. Pega Ismael debaixo do braço, vai para o deserto. O anjo do Senhor desce lá, sapatinho de fogo, e fala assim, diz o Senhor: volta lá, na casa de tua senhora, se humilha debaixo da mão dela, e aí então você verá o que eu vou fazer contigo. Sabe o que eu quero falar para uma igreja que é missionária? Não deixe coisas passadas, travadas. Vá resolver o que ficou para trás. E saia debaixo de um envio, debaixo de uma palavra de bênção. E se você está aqui hoje, está me ouvindo, e você é desse ministério, corra lá atrás do seu pastor. Lembre-se dele, ele foi uma escora da sua vida. Talvez hoje o bispo, o pastor Flávio, são as colunas, mas as escoras te ajudaram para alguma coisa. Fala, ai, aleluia. Eu falei que você ia perder hoje, mas você vai perder para multiplicar, irmãos. Você só pode viver o presente hoje, um futuro promissor, se as coisas do seu passado estiverem bem resolvidas. E não tem porquê, irmãos, mostrar a face de Cristo, até porque a glória, como o filho do Cacá falou, a glória da gente, ela não é transitória, não é como Moisés que colocava um véu diante do seu rosto, e quando ele chegava diante dos filhos de Israel, ele tinha que colocar um véu, para não mostrar que a glória já tinha ido. Não, irmãos, às vezes os nossos atributos cristãos, a glória que era para ser permanente, não está sendo manifesta, porque a gente quer mostrar às vezes aquilo que a gente não está vivendo. E não tem nada de errado com isso, irmãos, mas a gente tem que ser o que é. A gente tem que estar mal no dia da angústia, a gente está mal, eu não quero ir para a igreja, eu quero chupar um sorvete. Irmão, não tem problema nenhum, mas seja verdadeiro com Deus, seja sincero com Ele, e Ele vai ser sincero com você. Seja generoso com você mesmo, e Ele vai ser generoso com você. Tem que partir as coisas de nós, pastor Flávio. A gente pula etapas, a gente quer construir a casa, mas quer colocar o telhado primeiro. A gente quer construir a casa, mas a gente não entende que o fundamento é mais importante que o processo e o propósito que você vai passar. Você acredita nisso? Moisés ficou 80 anos no deserto para Deus usar ele 40. Noé ficou 120 anos construindo a arca, para em um dia Deus falar para ele, abandona tudo e vai viver tua vida. Estevão andou 3 anos e meio com Jesus, ele só pregou uma vez na igreja, só teve a oportunidade uma vez e morreu. Então, ou seja, o fundamento que você passa com Jesus é muito melhor do que o propósito que você vai viver na sua vida. Então você tem que passar mais tempo descendo, bispo Cacá, do que achando que você vai subir. E a gente pula essas etapas. Sabe, pastor Flávio, a gente pula essas etapas. Eu falei para André, lá na avenida, perto da nossa igreja, estão construindo uns prédios de 38 metros quadrados cada um. Não vai ter garagem, mas um monte, 38 metros, é muito pequeno, irmãos. Muito pequenininho. E aí quando você passa na frente, estava um container, não sei se você já viu isso, e um monte de madeirite em volta, e o container de vendas para vender os predinhos. Passou um mês, eu passei lá na frente, o prédio estava daquele tamanho. Arrancaram os madeirites,
arrancaram tudo, já estavam vendendo. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que um edifício bem ajustado, ele cresce para a edificação e templo santo do Senhor. O tanto de tempo que aquela madeira ficou ali, foi descendo para baixo, para depois suportar as coisas de crescimento, irmãos. Então, se você entender que a fundação, o fundamento, a palavra, aquilo que você passa com Jesus tempo, é mais importante daquilo que você vai passar adiante, você vai conseguir suportar mais as aflições desse tempo. É muito fácil, irmãos, Deus nos exaltar, Deus colocar a gente numa grande empresa, e nada contra isso, Deus faz isso. Não é difícil, bispo. Deus abrir amanhã uma venda e falar: bispo, está abençoado, compra o som da igreja. O grande problema não é Deus colocar a gente em cima, mas a gente só vai conseguir se manter em cima se a gente valorizou o fundamento. Eu conheço tanta gente que prosperou e anda caído, mas eu conheço muita gente que anda prostrado, mas anda de cabeça erguida. Então o propósito não está em crescer, mas em se tornar fundação. Antes que eu te formasse, no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei. Deus te conheceu antes da fundação do mundo. Deus tem um projeto lindo para a minha vida e para a sua vida. E como eu disse aqui, Deus mostrou o sonho para José, pastor Flávio, mas não falou que ele ia passar. Deus mostrou que Abraão ia ser pai de multidões, mas não falou que ele ia passar. Porque Deus não vai te mostrar para você desistir, mas Deus vai dizer para você: esforça-te, tenha bom ânimo, valorize as pequenas coisas, para você ser colocado sobre as muitas. Deixa eu te falar uma coisa agora que veio na minha cabeçona aqui, bispo Cacá. Quantas voltas Israel deu em volta de Jericó? Bom dia, escola bíblica dominical. 13, boa. 6, né? Depois deu mais 7, 13 voltas. Olha que bom, não é pegadinha não. 13 voltas. E aí depois que eles deram as 13 voltas, o que eles tinham que fazer para a muralha cair? Gritarem todos juntos, não foi isso? E no grito da unidade, a muralha caiu. Sim ou não, pastor Flávio? Mas quantos dias eles ficaram em silêncio? Por que a gente só valoriza o grito e não o silêncio? A gente só valoriza: a muralha caiu porque eles gritaram. Mas quem ficou em silêncio durante só dando volta? Então, irmãos, valorize o silêncio. Às vezes o silêncio em Deus, você vai obter muito mais respostas. Deus não passou no meio da tempestade, Elias. Deus não passou no meio do furacão. Deus passou num vento suave e manso e falou: Elias, o que fazes aí? Por que o que fazes aí, Elias? Porque tem lugares que a gente entra que não foi Deus que mandou. A gente entra, mas quando é hora de sair, Deus não vai te tirar. Ele só vai falar: vem para fora, porque a missão que tu tens ainda, Elias, é muito grande, é muito superior, Elias. Então sai daí, sai desse lugar. Vou encerrar, bispo. Falta 5 minutos. Não deu para terminar, mas quando você me convidar de novo, eu venho, viu? Quem lembra da dracma perdida? Aquela mulher, ela fez o quê? Ela perdeu uma dracma, ela perdeu 10% daquilo que ela tinha. E ela fez questão de procurar aquilo que ela havia perdido. 10% é muito para quem tem 100, irmãos? Não. Alguém tropeça nessa pilha aqui, nessa coluna? Só se o cara tiver com o óculos atrasado, né, gente? Ele bate a cabeça aqui? Não, mas ele tropeça. Se ela tivesse aqui, não tropeça, pequena? Então a gente não tropeça em grandes coisas, bispo. A gente tropeça em pequenas coisas. Ela valorizou aquilo que era pequeno. Ela valorizou aquela pequena dracma. Mas a Bíblia diz que ela precisa achar a dracma. E aonde ela perdeu a dracma? E dentro de casa você perde alguma coisa?
Ou você só não está encontrando?